cheio do Espírito Santo. Eu estava lendo hoje a respeito de uma passagem onde os discípulos se reuniram em uma casa. Eu acho que é a mesma casa que Jesus disse para os discípulos uma vez: vá a uma casa, fala com o dono da casa que eu vou fazer a Páscoa naquele lugar, uma casa de 2 andares. Vá e prepara a festa da Páscoa naquele lugar. E os discípulos assim foram. Nessa passagem que eu estou dizendo agora, os discípulos se reúnem em Atos e eles vão para uma casa também de 2 andares, uma casa grande, porque ali tinha 120 pessoas nesta casa e eles estavam ali reunidos. No meio do tempo que eles estavam ali reunidos, Pedro se levanta e fala assim: meus irmãos, nós sabemos o que aconteceu com Pedro. Pedro trabalhava com a gente, mas aconteceu com ele o que estava escrito na profecia. E ele será morto e a sua casa será abandonada. Mas está escrito também: levante-se outro para que faça o serviço que ele fazia. Aí Pedro diz assim: nós devemos separar outro homem que seja digno, apto, ou um homem que viu Jesus na terra, desde o seu batismo até a sua ressurreição, que esse homem seja apto, conhecido, né? E aí separaram 2 homens, que se eu não me engano, era o Felipe, chamado Justo, e Matias, não lembro se é Felipe, e Matias, e lançaram a sorte em cima do Justo e lançaram a sorte em cima de Matias, e a sorte caiu sobre Matias. A respeito disso, a respeito da sorte, o que lançaram sorte, eu acredito que esse lançaram sorte foi usado o Urim e o Tumim. O Urim e o Tumim era usado pelos sacerdotes para descobrir qual era a vontade de Deus. Então, nesse caso, sim, eu acho que havia sacerdotes dentro desses 120 homens. Você vai ver em Atos capítulo de número 5, em Atos capítulo de número 6, que havia, e os sacerdotes criam. Leia lá em Atos 6, que vocês vão ver que os sacerdotes criam na fé, eles respeitavam a fé dos discípulos. Então, também acredito que dentre esses 120 homens havia um sacerdote lá no meio, e lançaram sorte junto com os discípulos e fizeram um sorteio, e o sorteio saiu no nome de Matias. Antes disso, Pedro tinha falado do Deus, o Senhor que conhece todos os corações, separa para nós um homem digno, e aí a sorte caiu sobre Matias. Todos reunidos na festa de Pentecoste, 120 homens, e vem um som do céu parecido de um vento muito forte, e esse som cobriu toda a casa, toda esta casa que eles estavam. O som cobriu esta casa e todos viram uma chama de fogo, e na chama de fogo saía algumas línguas de fogo. Línguas de fogo é mais ou menos isso aqui. Essas línguas de fogo, elas saíam, é uma chama de fogo. Imagina que você ponha umas madeiras e põe fogo nela, e o que está aqui em cima aqui são as chamas de fogo, e sai uns fogos, umas chamas em volta. Essas são as línguas de fogo. E segundo o que está escrito ali no versículo,
eles viram chamas de fogos e línguas de fogos que saíam, e essas línguas tocavam em cada um deles, e conforme as línguas de fogo tocavam neles, eles eram cheios do Espírito Santo. E aí diz, e receberam dons de línguas. Segundo a história, diz que os discípulos foram recebendo dons de línguas de acordo com o poder que o Espírito dava. E esse poder, cada um tinha um, e aí lá no meio lá do lado de fora, tinha alguns judeus religiosos que estavam passando, e no meio deles, alguns judeus, né, de outros lugares, até mesmo de Roma estava ali, de Creta, né, judeus de muitos lugares estavam ali fora passando, e acabaram que se fizeram um ajuntamento ali na frente da casa, e eu ver eles gritando, né, falando, e aí alguns judeus falaram assim, como é que nós somos de vários lugares, né, de Roma, Creta, né, e assim por diante, Egito, e nós estamos conseguindo ouvir eles falarem na nossa própria língua a respeito das grandezas de Deus. E alguns ficaram maravilhados e procuraram saber o que era aquilo, da onde viria, e outros apenas escarneceram, né, zombaram, falando que aquilo ali era apenas eles estavam bêbados. Esses homens são chamados, né, de cheios do Espírito Santo, como ali fala sobre Estevão na separação de homens para cuidar das finanças acerca das viúvas, que os gregos e os judeus estavam discutindo, né, porque os gregos estavam se sentindo meio isolado acerca das viúvas, e as viúvas não estavam recebendo ajuda financeira como devia, e o Pedro falou, não vamos discutir a respeito disso, não vou parar a oração e a palavra, e vamos separar alguns homens, e ali cita Estevão. Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo. Essas pessoas que foram cheias do Espírito Santo é considerada pela Bíblia as pessoas que obedecem a Deus. Os que obedecem a Deus são cheios do Espírito Santo. Tem um vídeo que eu falo sobre o batismo do Espírito Santo, e outro vídeo que eu falo quando é que vamos ser batizados, né? Em qualquer momento, não sabemos, nós só temos que estar buscando e seremos batizados. Esses homens, eles tinham uma capacidade muito grande de anunciar a palavra, porque Jesus diz assim, quando vocês forem pregar o evangelho, não se preocupem em se antecipar a respeito do que vocês vão falar. Somente vão e digam, e o que vocês disserem virá do Espírito Santo. Nós sabemos também que algumas pessoas tiveram capacidade de fazer curas, milagres, e essas curas, esses milagres foram feitos por meio do Espírito Santo. Sabemos que foi o Espírito Santo que fez grandes coisas, e ele continua fazendo. É algo bem... Eu tenho muito temor, muito respeito quando eu vou falar sobre isso, porque a principal fonte de vida que um ser humano pode ter, a principal fonte de ajuda que uma pessoa pode ter é ter o Espírito Santo. Então, eu acho que o maior pecado que você comete é você não respeitar o Espírito de Deus e você falar alguma coisa errada sobre ele. Então, eu tenho muita preocupação quando eu vou falar a respeito desse assunto. E eu vou estudar mais também a respeito de outras partes dos textos. E quando eu puder, eu vou falando.
Eu acho que eu creio que ainda é um grande mistério o Espírito Santo para mim, um grande mistério ainda, e por causa da sua infinidade, do seu tamanho, mas conforme a gente vai descobrindo, a gente vai ficando limpo, né? E que espero em Deus, em nome de Jesus Cristo, que muitas mais pessoas possam ser batizadas pelo Espírito Santo de acordo com a vontade dele, e que essas pessoas possam ter a vida transformada, mudada e santificada. O Espírito Santo serve muito como um sinal de Deus nessa terra. E que mais pessoas possam alcançar esse prestígio, esse privilégio. E vocês alcançarão somente na busca. Vocês precisam buscar e obedecer a Deus. Não adianta falar, eu sou batizado, eu quero ser batizado, se você não obedece a Deus. Tem muita gente aí que fala em algumas línguas estranhas, mas é realmente estranha mesmo. Realmente muito estranha. E muitas delas nem vêm do Espírito Santo. Porque as pessoas nem têm, algumas pessoas nem temor a Deus têm e dizem ser batizadas pelo Espírito Santo. Então é importante tomar cuidado quando falar desse assunto. Não envolva esse assunto no meio de brincadeiras, não envolva esse assunto no meio de conversas aleatórias. Se você não tem, se você não tem temor pelo que eu estou falando agora, se você acha que o que eu estou falando é brincadeira, então você já precisa entender mais a respeito disso. Você precisa entender mais a respeito disso. Porque a Bíblia diz que se a gente zombar contra Deus, é respeitado, é perdoado. Se a gente zombar contra Jesus, é perdoado. Mas se zombar contra o Espírito Santo, não é. Então, se uma pessoa acha que o que eu estou dizendo é um exagero, então precisa ser revisto isso aí. Tomar bastante cuidado a respeito desse assunto. E aí sim, depois disso, vá buscar o Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe e nos dê sabedoria e que em nome de Jesus Cristo a gente sempre tenha temor necessário para fazer a coisa certa. Que Deus abençoe.